Olá, boa noite. Como você está? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Eu tenho certeza que a sua noite vai ficar ainda mais especial depois da nossa conversa de hoje. Vamos conhecer uma história de fé, superação e propósito. A Soliana Coelho vai nos mostrar a importância de valorizar cada instante da nossa vida, enfrentar os desafios com coragem e acreditar que quando colocamos fé e determinação no caminho, nossa vida pode ser cheia de significado. Ela nasceu com limitações físicas, mas desde cedo entendeu que a sua vida é um verdadeiro milagre e que Deus tinha grandes planos para ela. Agora vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui porque em 30 segundos a Soliana estará conectada com a gente e o Identidade volta já. O tempo é um dos nossos bens mais preciosos. Não é possível pausar, acelerar ou recuperar. Cada segundo nos dá oportunidade de crescimento, transformação e aprendizado. Muitas vezes somos levados a acreditar que alguns desafios podem limitar o nosso tempo. A história da Soliana Coelho é um exemplo disso. Logo no seu nascimento, os médicos falaram que ela teria apenas 5 minutos de vida. Mas ela não apenas desafiou essa previsão, como transformou cada minuto em uma vida de propósito e inspiração. Ao longo dos anos, ela desenvolveu habilidades, construiu a sua carreira e hoje motiva milhares de pessoas. Hoje, ela vai contar mais detalhes dessa linda história de superação. Boa noite, Soliana. Que prazer conversar com você. Seja bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, muito obrigada pelo convite e oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Soliana, como eu comentei ali, quando você nasceu, os médicos deram apenas 5 minutos de vida para você. Como é que os seus pais receberam essa notícia e como foram os primeiros momentos ali da sua vida? Isso mesmo, eu nasci sem os braços e com uma má formação nas minhas pernas que não me permite caminhar. E a minha deficiência, ela não foi descoberta durante a gravidez. Mesmo a minha mãe fazendo todo o pré-natal, todos os exames, só descobriram quando eu nasci. E aí, além do diagnóstico da deficiência, os médicos ainda disseram para minha família que eu não passaria nos primeiros 5 minutos de vida devido à complexidade do meu caso, do meu quadro. Então, para os meus pais foi um momento muito difícil ter que digerir todas essas notícias negativas, ruins, mas com o passar ali dos minutos eu fui mostrando que eu estava disposta a lutar pela vida e graças a Deus, ao fazer alguns exames, os médicos viram que apesar das limitações físicas, eu tinha uma saúde normal como os demais bebês. Agora, a sua família, ela sempre teve uma grande importância na sua vida, né? E te deu muito apoio. Como é que os seus pais lidaram com os desafios e como influenciaram a sua visão de mundo? Meus pais, apesar da dificuldade ali da notícia, quando eu nasci, eu sou filha única, eles eram recém-casados, mas graças a Deus eles souberam lidar muito bem com a situação. Através da fé, a fé sempre foi o nosso norte, então eu tive o privilégio de nascer num lar que me ensinou que a minha vida não era um erro. Os meus pais sempre me disseram, Soliana, Deus não erra, então a sua vida não pode ser um erro da criação. A sua vida faz parte de um propósito, faz parte de um plano maior. Então, os meus pais me ensinaram que eu não era melhor e nem pior do que ninguém por ser deficiente. Eu era apenas diferente, mas que eu poderia e deveria também lutar para conquistar o meu lugar, o meu espaço no mundo. Então, a minha base familiar, sem dúvidas, foi abaixo de Deus o que me fez chegar até aqui. Que lindo. E desde pequena, os médicos tinham ali previsões desafiadoras para você, né? E você desenvolveu habilidades motoras incríveis, como escrever, digitar e até tocar piano com os pés. Como é que foi esse processo de adaptação e em que momento você percebeu que poderia ir além dessas expectativas? A minha mãe conta que desde bebezinha eu comecei a demonstrar que as minhas habilidades seriam com os pés. Então, na fase em que as crianças começam a bater palminha, a ouvir um parabéns, eu comecei a bater palminha com o pé, sem ninguém me ensinar. Então, minha mãe colocava os brinquedos ali no quarto, no chão, perto de mim, e eu sozinha pegava com os pés. Então, eles começaram a ver que seria uma habilidade natural mesmo que o meu próprio corpo estava desenvolvendo.
Eles até tentaram ensinar com a boca também, tem muitas pessoas com deficiência que fazem suas atividades com a boca, mas eu não me adaptei, então eu não me sentia confortável e mostrava que seria com os pés que eu iria me desenvolver. E aí os meus pais foram estimulando isso através das terapias também, que eu sempre fiz, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, então tudo isso foi me ajudando a me identificar cada vez mais dessa forma. Com 3 anos também, meus pais me matricularam na escola, era uma escola normal, não tinha outras crianças com deficiência, mas eles aceitaram o desafio e ali eu comecei a me desenvolver também. Então, assim como as crianças aprendiam a escrever com as mãos, eu fui aprendendo a escrever com o pé. E aí todas as atividades que vieram depois foram muito naturais para mim. Comecei a entender que os meus pés eram como se fossem as minhas mãos, e assim seguir. Agora, é curioso, Soliana, que os seus pais não te tratavam tão diferente assim, né? No seu livro você conta que, por exemplo, quando criança espalhava brinquedo ali pela sala, eles faziam você guardar os brinquedos do seu jeito. Então, sempre te deram essa autonomia, mostrando que você tem, sim, as suas particularidades, mas, ao mesmo tempo, tem muitas habilidades e pode ser como outras pessoas. Isso mesmo, meus pais sempre me deram autonomia, mas também sempre me deram limites, o que é muito importante para qualquer pessoa, especialmente para uma pessoa com deficiência. Então, eles me disseram: olha, você não tem que se esconder do mundo, mas você também não tem que achar que o mundo precisa te servir por você ser deficiente. Então, você tem direitos e deveres como todas as outras pessoas. Então, se eu espalhava um brinquedo, como você disse, eu tinha que guardar. Eu não podia ajudar minha mãe a fazer comida, a arrumar a casa, como as minhas amigas numa determinada idade já ajudavam. Mas eu poderia ser responsável por manter meu quarto organizado, por exemplo. Então era isso que eu tinha que fazer. Dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, eu fui assumindo responsabilidades. E na escola não foi diferente. Então, minha família sempre trabalhou integrada com a escola e ambos trabalhando essa questão da minha identidade mesmo, do meu caráter. Então, na escola, da mesma forma, eu queria brincar de dominó, por exemplo, e as minhas amigas queriam brincar de boneca. No final do intervalo, quem tinha que guardar as pecinhas era eu. Então, eu lembro da minha mãe e da professora dizendo: não, você não tirou? O mesmo pé que tira é o pé que guarda. Se você não tivesse conseguido tirar, tudo bem, mas você tirou, você brincou, então você tem total capacidade agora de guardar e de arrumar o que você bagunçou. E assim eu fui aprendendo que eu não podia usar a minha deficiência como desculpa para nada, que eu era capaz e era responsável como todo mundo. E isso com certeza fez toda a diferença ali no seu desenvolvimento, né, Sol? Agora você diferencia ali curiosidade de preconceito. Qual foi a situação mais desafiadora que você já viveu nesse sentido, né? E como você lidou com isso também? Todas as situações são desafiadoras no sentido dos olhares e dos comentários, porque até hoje, assim, não é uma coisa que ficou no passado. Até hoje, quando eu saio, quando eu vou, por exemplo, a uma praia, que eu acho que é o lugar que mais chama atenção, é muito raro ou não acontece de eu ir a uma praia e voltar sem acabar me tornando o centro das atenções, sabe? Então é desafiador. Eu levo com naturalidade, eu tento responder, mas às vezes eu confesso que eu me pergunto assim, né? O que leva uma pessoa a estar aqui na praia aproveitando e aí parar para querer saber da vida do outro, né? Então tem perguntas que são relacionadas à deficiência. Que legal, você faz tudo com o pé, que bacana. Mas tem perguntas que, por exemplo, você é filha única? Mas por que a sua mãe não quis ter outros filhos? Era para não dar trabalho? Ela tinha medo de ter outro filho deficiente? Então, são perguntas que às vezes invadem demais a privacidade, que nem sempre a gente se sente confortável para responder tudo. Eu acho que é um desafio sair e saber que toda vez que eu vou sair, provavelmente eu vou ter que lidar com olhares, perguntas e comentários. E aí, por isso que meus pais também me ensinaram: olha, curiosidade. Se você vê tudo como preconceito, você sofrer toda vez que isso acontecer, você não vai mais sair de casa. Você vai acabar tendo que se isolar do mundo. Então, eu aprendi que a curiosidade, as pessoas não estão acostumadas a ver alguém sem os braços todos os dias, eu sou diferente, então eu fui aprendendo a lidar com isso com o máximo de naturalidade possível. Tá certo. Agora, ser psicóloga também já foi um sonho para você. Em que momento você decidiu que queria ser psicóloga e o que te motivou a isso, Sol?
Eu sempre, desde pequenininha mesmo, 5, 6 anos, eu já falava, eu já admirava por eu ter crescido no mundo de terapias, né? Então eu ia muito nessas instituições que oferecem vários tipos de terapia. Eu já conhecia um pouco da psicologia, eu já admirava mesmo sem saber exatamente o que seria, e eu já falava, um dia eu quero ser psicóloga. Então eu lia livros sobre psicologia, eu queria me aproximar, se eu conhecesse uma pessoa e ela falasse que era psicóloga, eu já queria me tornar a melhor amiga dela, me aproximava, eu mergulhava mesmo nesse mundo. E aí, na minha adolescência, eu passei por um momento muito difícil, porque eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada devido a uma situação na escola em que eu tive muito medo de rejeição, eu tive muito medo das pessoas não me aceitarem, medo de ficar sozinha. Minha mente começou a criar e catastrofizar alguns cenários bem difíceis. Que, na verdade, assim, não era a realidade que eu estava vivendo na escola, mas pela ansiedade mesmo, a minha mente me fazia sofrer. E aí eu precisei de terapia nesse período para lidar com essa fase. A adolescência a gente já sabe que é uma fase complicada. Com a ansiedade, com a questão da deficiência, tudo potencializou. E aí eu fiz terapia e me ajudou muito, foi um divisor de águas na minha vida. Eu encarei aquela situação, os meus sintomas aliviaram, né? Eu não tive mais o transtorno em si, aprendi a lidar com as minhas emoções. E ali eu falei, nossa, eu quero fazer isso pelas pessoas também. Eu quero fazer o que essa psicóloga conseguiu fazer por mim. Eu quero ser essa representatividade na vida das pessoas. E aí foi ali a minha decisão mesmo, 13, 14 anos, em que eu decidi que eu seria psicóloga. Aí tudo que eu fiz a partir dali foi visão desse objetivo profissional. Nunca mudei de ideia, nunca pensei em outra área, sempre tracei esse objetivo mesmo. Muito bom. Agora, olha só, no próximo bloco, a Sol vai contar pra gente sobre o seu livro autobiográfico, O Muito Além dos 5 Minutos, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer se aprofundar no estudo da Bíblia e enriquecer ali o seu conhecimento bíblico? A revista Esperança Céu ou Inferno pode te ajudar com isso, viu, gente? Ela é uma fonte de conhecimento, traz ali explicações, reflexões à luz da Bíblia sobre diversos temas. E neste mês, a nossa edição aqui vai falar sobre a vida eterna. É a revista Esperança Céu ou Inferno. E você pode receber gratuitamente aí na sua casa, é só pedir pelo nosso WhatsApp 12 982 44 44 49. Aproveita para pedir a sua agora mesmo, enquanto a gente vai para um rápido intervalo. E aí, o Identidade volta já já. Identidade de volta, hoje conversando com a Soliana Coelho. E além de psicóloga, é palestrante e influenciadora digital. E eu quero saber, Sol, como é que foi essa transição para esse papel aí de inspirar tantas pessoas através das redes sociais? Conta pra gente. Na verdade, eu comecei como palestrante antes mesmo da psicologia, recebi alguns convites para compartilhar a minha história, e isso foi dando muito certo, as pessoas foram dando feedbacks muito positivos do quanto a minha vida estava inspirando, influenciando elas positivamente a lutarem pelos seus sonhos, a não desistirem diante das dificuldades. E a partir disso, eu comecei a compartilhar essas experiências, as palestras nas redes sociais, assim que foram surgindo, né, as redes sociais, comecei a compartilhar e isso foi tomando uma proporção muito grande. Então, eu recebo muitas mensagens de seguidores que às vezes estavam passando por um momento muito difícil, prestes a desistir de alguma coisa e me encontraram um vídeo meu, uma palestra minha, ou foram indicados por alguém e que se sentiram renovados, inspirados, abençoados mesmo por Deus através do meu testemunho. Então, esse impacto positivo é muito bacana e acaba sendo um combustível para mim também, né? Eu entendo que não estou aqui só por mim, mas por uma missão maior, que é de ajudar as outras pessoas. Então, isso, de alguma forma, também me fortalece e me ajuda a seguir em frente. Com certeza. Agora, você enfatiza também a importância de uma mentalidade forte e positiva, né? Como nós podemos desenvolver essa força interior em meio aos desafios aí da vida? Porque não adianta a gente, às vezes, ter um corpo humanamente falando perfeito, ter todas as condições favoráveis, se a nossa mente está ali nos sabotando o tempo inteiro. Então, a psicologia vai dizer que tudo começa dos nossos pensamentos. Então, o que eu penso gera uma emoção,
e aquela emoção ela vai me direcionar para uma ação, para um comportamento. E a Bíblia também fala isso, né? Quando diz lá em Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tudo começa dessa metanoia, dessa mudança de mente. Então, a gente precisa pedir a Deus que nos ajude todos os dias a ter esse olhar de gratidão, porque se a gente olha só para o que não está dando certo, é muito mais difícil prosseguir. Se eu fosse olhar só para o fato do que eu não tenho, do que eu não posso fazer, com certeza eu não teria desenvolvido as habilidades que eu tenho hoje, eu não teria tido as oportunidades que eu venho tendo com o passar do tempo. Então não é fácil, mas a gente precisa assumir as rédeas ali da nossa mente. Peraí, o que eu estou pensando? Fazer esse automonitoramento. Eu tenho pensado de forma negativa, catastrófica demais? Tem outro jeito de enxergar a situação? Tem outra forma de eu ver o que eu estou vivendo? Aquele famoso olhar o copo meio cheio ao invés de meio vazio, né? Então não é fácil, não é natural, é um processo. Eu sempre falo, o cérebro é como um músculo. Então, assim como as pessoas vão na academia para treinar ali, né, os bíceps, a panturrilha, a gente precisa também treinar o nosso cérebro. Não vai ser natural que a gente vai, acordei enxergando tudo lindo, maravilhoso. Não, mas a gente precisa fazer esses exercícios para focar o nosso cérebro, treiná-lo para aquilo que realmente importa, para que a nossa mente seja a nossa aliada e não a nossa rival, uma inimiga que vai ali sabotar ou prejudicar a gente o tempo todo. É verdade. E a gente comentou aqui que você escreveu o livro muito além dos 5 minutos que está aqui nas minhas mãos. Aliás, quero agradecer você por ter mandado esse livro aqui para a produção. A produção leu todo o conteúdo, passou para mim. Eu também tive o privilégio aí de ler esse conteúdo, Sol. E eu quero saber como é que foi o processo de escrever sobre a sua própria história e qual a mensagem principal que você deseja ali deixar para os leitores. Conta pra gente. Foi um processo bastante desafiador, porque, na verdade, a ideia de escrever um livro veio a partir de 10 pessoas também. Então, no final das palestras, por exemplo, as pessoas perguntavam, você não tem um material? Eu queria tanto que a minha mãe te conhecesse, mas ela não pôde vir. E eu falava assim, eu não tenho. E eu comecei a pensar, gente, eu acho que eu preciso escrever. As pessoas perguntavam, né, e a infância, como é que foi? Então, eu tinha que responder ali as mesmas coisas sempre. Eu falei, se eu publicar isso no material, as pessoas vão poder conhecer muito mais a minha história do que eu posso passar ali em alguns minutos de palestra e vou poder abençoar, presentear outras pessoas que às vezes não vão me conhecer pessoalmente, mas vão conhecer a minha história através do livro. E o curioso é que esse livro nasceu justo num momento muito difícil, que foi a pandemia. Então, foi em 2020, já estava decretada ali a pandemia do Covid-19, muitas portas fechadas, muitos problemas para todo mundo. E eu dediquei esse tempo de mais isolamento social, que trabalho mudou, tudo mudou, eu dediquei para escrever o livro. Então, eu contratei a questão da editora, né, os revisores, uma equipe toda que ajudou, que trabalhou, mas é bem desafiador, assim, lembrar de cada detalhe, lembrar de todas as experiências, escrever sobre mim mesma, né, sobre a minha própria história. Foi muito desafiador, foi um processo de autoconhecimento, de autodescoberta também. Então, foi uma jornada transformadora, eu diria. Transformação começou em mim e acredito que alcançou e alcança os leitores hoje através das palavras. Às vezes até brigo que de tempo em tempo eu pego o meu livro e eu mesmo releio porque eu não lembro tudo que eu escrevi, como que foi. E quando eu leio eu penso, falo, nossa, ficou tão bacana esse resultado. E acho que a mensagem principal do livro, das minhas palestras, do meu trabalho em geral, é que as pessoas entendam que as dificuldades existem, todos nós temos dificuldades, independente de uma deficiência ou não. Mas todos nós também temos as nossas potencialidades. Então, cabe a nós para qual lado a gente vai olhar, o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai dispensar a nossa energia, a nossa fé e a nossa força, sabe? Então, eu nunca desista do sonho. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje, estaria até hoje trancada no meu quarto perguntando a Deus por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Então, eu troquei o porquê pelo para quê. E eu fui à luta para buscar qual seria a minha missão por trás da minha deficiência, ao invés de paralisar ali no campo da lamentação. Que dica preciosa é essa, hein, Sol? Agora, a sua história já impactou milhares de pessoas e eu quero saber como é para você quando você encontra as pessoas e tem o retorno delas, né? Pessoas que aprenderam com a sua história de vida, com a sua resiliência, com a sua força, com a sua fé também. Como que é para você esse retorno? É muito gratificante porque às vezes a gente não tem noção, né? A gente não tem noção do impacto que a gente causa. Então, para mim, é natural não ter braço. Para mim, é natural escrever com os pés.
Para mim, eu trabalho como todo mundo trabalha, mas quando eu vejo a reação das pessoas, e aí eu como se caísse a minha ficha, assim, é natural para mim, mas não é natural para as pessoas, né, então para as pessoas causa um impacto realmente. Então quando eu ouço relatos, seja de pacientes, de seguidores, né, de público de palestras, de leitores do livro, e muitas pessoas que às vezes falam: "Olha, eu estava no fim da minha vida, sabe, eu estava no fim das minhas esperanças". Uma vez numa palestra, um senhor falou para mim: "Olha, sua palestra foi a última coisa que eu vim disposto a fazer na minha vida. Eu não tinha mais esperança nenhuma, expectativa nenhuma de futuro, mas eu saio daqui transformado depois de te conhecer, depois de ver tudo que você passou e que você não desistiu". Então é uma responsabilidade, né? Sobre mim pesa o privilégio e também uma responsabilidade de saber que tem tantas pessoas que me olham, que me admiram, que se espelham em mim de alguma forma. E até mesmo famílias de outras pessoas com deficiência. Foi uma missão que as redes sociais acabaram trazendo para mim também. Então, eu comecei a receber mensagens: "Olha, minha filha nasceu exatamente como você. Olha, minha filha também nasceu sem um dos braços ou sem os dois braços. Como que a gente faz?". Então, a minha família começou a se dedicar a isso também. Tem várias crianças, tem os braços aí em vários estados do Brasil que hoje a gente conheceu através da internet, depois pessoalmente, e que a gente faz um tipo de acompanhamento também para mostrar que é possível elas se desenvolverem assim como eu me desenvolvi. Então vão sendo várias missões que vão surgindo e que a gente vai abraçando aí à medida que Deus vai nos direcionando e nos capacitando, mas sem dúvidas é muito gratificante, é o que me realiza, assim, com certeza. Que bom. Agora, você é uma mulher extremamente determinada. Existe algum desafio que você ainda não superou e que você está trabalhando para vencer, Sol? Existem os desafios físicos, por exemplo, eu não consigo a parte de higiene fazer sozinha, alimentação, eu sempre dependo das outras pessoas, e aí eu preciso, né, me esforçar cada vez mais para ter o máximo de autonomia que eu puder. E eu acho que o desafio é emocional de todo mundo, e no meu caso, o futuro, né? O futuro é incerto para todos. E no caso de uma pessoa com deficiência, ainda mais. Então, às vezes, a gente se pega pensando: ai, como vai ser o amanhã? E como vai ser quando eu não tiver mais os meus pais? Ou quando eu tiver uma dificuldade maior para lidar? Então, eu acho que o maior desafio é cumprir o que manda a palavra de Deus, né? Viva cada dia, basta cada dia o seu mal. O amanhã, ele vai trazer as próprias preocupações, mas viva o hoje. Então, todo dia eu tenho que me lembrar disso. O amanhã pode me trazer muitas situações, mas assim como eu enfrentei as do passado, eu tenho certeza que Deus vai me dar as estratégias e os recursos para enfrentar os próximos desafios também. Então, manter essa questão do basta o dia de hoje. O que eu tenho para fazer hoje? O que eu tenho para viver hoje? Vamos viver o hoje. Então, acredito que é um desafio não só meu, mas que hoje em dia, na era da ansiedade, aí muitas pessoas também enfrentam e que eu compartilho. De às vezes ter que parar, respirar e falar: não, calma, que o amanhã ainda não chegou. Eu ainda não estou lá no futuro para saber. Então, vamos um passo de cada vez. E tem funcionado, tem dado certo e eu tenho tentado me manter assim. Agora, você já mostrou, Sol, que não há limites ali para os sonhos, né? O que ainda pretende conquistar? Qual é ali o seu grande próximo objetivo na vida? Eu pretendo me aprofundar cada vez mais na minha área profissional. Então, assim, eu já tenho algumas pós-graduações, eu pretendo, quem sabe, fazer um mestrado, um doutorado. Eu sou psicóloga, mas também estou estudando agora teologia. Esse ano eu me formo em teologia, então o próximo objetivo aí para esse ano é essa conclusão dessa nova faculdade. Então, vai ter TCC. De novo, eu pretendo falar também sobre a saúde emocional, né, unir a psicologia com a teologia. Então, meu próximo objetivo é esse, é me formar nessa nova empreitada que eu iniciei há 4 anos atrás e me aperfeiçoar mais, tanto no caminho das palestras como no caminho da psicologia, poder ser uma referência cada vez maior naquilo que eu me proponho a fazer como profissional, de ambos os lados, né? Tanto nas palestras como nos atendimentos, porque eu realizo atendimento clínico, né, online, então é realmente a minha área de atuação. E eu quero me aperfeiçoar, eu quero que quando as pessoas pensem em psicologia, quando as pessoas pensem em motivação, quando as pessoas pensem nessa área, que elas lembrem de mim, que o meu nome, ele surge ali na mente das pessoas. Então, Muito acho que bom. esse é o meu objetivo maior. Tenho certeza que vai ser uma bênção essa casadinha aí, Sol. Quero te agradecer muito por ter participado aqui com a gente. Que Deus continue te usando e te abençoando, viu?
Amém, que Deus abençoe a todos os telespectadores, ao programa, a você, toda a produção. E mais uma vez, obrigada por esse tempo que tivemos juntos. E a gente se vê aqui no Identidade sempre às terças e quintas, às 10h30 da noite. Você não pode perder o nosso encontro semanal aqui 2 vezes por semana. A gente se encontra e te espera sempre. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.